Muito obrigado, cumprimentá-las e cumprimentá-los. Eu, como continuei em Lisboa e continuamos na variação firmes, como disse na campanha, estaria com os 2 pés em Lisboa e continuo com os 2 pés na praça do município. Eu, a professora Teresa Leão Coelho, o Dr. João Gonçalves Pereira e o Dr. António Proa. E tenho assistido nos últimos tempos e particularmente nas últimas semanas a um conjunto de declarações do ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre a dívida. E queria dar 3 notas sobre essa matéria. Ao contrário do que o Dr. António Costa repete, não diminui a dívida da Câmara Municipal de Lisboa em 40%. Se porventura, e depois o Dr. António Proa desenvolverá isso, se porventura há qualquer diminuição, ela resulta de um memorando de entendimento celebrado entre o Governo da República, este Governo, e o município de Lisboa, envolvendo particularmente os terrenos respeitantes ao aeroporto e a verba respeitante à Parque Expo. Já para não falar como não desenvolvendo a verba respeitante ao terreno próximo do CCB para a construção do hotel. Segundo ponto, assistimos ontem a uma interessante entrevista do Dr. António Costa respeitante à redução das assessorias privadas como candidato a Primeiro-Ministro. Se porventura é real a matéria que ele tem falado da redução da dívida, também podia ter começado essa experiência de redução das assessorias enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Seria interessante, porque aquilo que serve de prova para uma pretensa justificação de comportamento e de boa gestão, com certeza também seria já exemplo para a concretização do seu putativo mandato como candidato a Primeiro-Ministro. E só lhes dou a última nota antes de pedir ao Dr. António Proa que desenvolva os números, ao Dr. João Gonçalves Pereira, nesta gestão, respeitante aos números. Em relação a 2015, e são dados de hoje para que não haja dúvidas, a receita de IMT da Câmara Municipal de Lisboa hoje é de 91 milhões de euros. O orçamentado para 2015 era de 80 milhões de euros. Ontem propusemos que, face a este significativo aumento de receita do IMT, e a previsível aumento de receita global da Câmara Municipal de Lisboa em 2015, nos mesmos termos do que aconteceu em 2014, que o município de Lisboa suspendesse a cobrança este ano da taxa de proteção civil. A taxa de proteção civil tem uma receita programada de 18 milhões e meio e apenas nasceu este ano, porque os governos municipais liderados pelo Dr. António Costa, que poderiam ter aplicado paulatinamente a taxa de saneamento e a taxa de resíduos desde 2009, eu estou à vontade, porque estão aqui algumas pessoas, senhoras jornalistas, que sabem que noutros municípios contíguos apagam desde 2009 progressivamente, poderia ter feito isso e não fez, e só uma nota particular, a taxa de proteção civil em Lisboa este ano, vejam esta singularidade política, apenas será cobrada quando? Em novembro, ou seja, depois das eleições. E ontem a maioria aprovou que no ano de 2016 a taxa de proteção civil terá 2 momentos de pagamento, quando? Em abril e em outubro. É significativo daquilo que se diz cofres cheios, mas cofres cheios para o poder político autárquico e caminho também nessa matéria de angústia existencial para aqueles que, havendo folga, poderiam beneficiar com elas. Só dou esta nota porque, repito, como comecei, continuo em Lisboa, continuarei em Lisboa e continuaremos a acompanhar e a fiscalizar a Câmara de Lisboa. Mas no que me diz respeito, queria dizer o seguinte: as contas comigo têm que ser certas e não tolero que digam que se diminuiu a dívida quando, na verdade, essa diminuição da dívida resultou
não só do memorando de entendimento do Governo, mas também digo o seguinte, das políticas concretas que o Governo concretizou ao nível da redução das taxas de juro, que permitiu claramente a redução do montante dos spreads inerentes aos empréstimos bancários que a Câmara tinha celebrado. Só queria dar esta nota porque a verdade é muito importante. Eu diria, citando alguém, a verdade é revolucionária, mesmo que alguns, nestes tempos de crise e nestes tempos de angústia grega, não gostem disso. Muito boa tarde. Ontem, num jornal nacional, o Dr. António Costa deu uma entrevista em que a grande promessa, a grande medida que diz que vai implementar quando for Primeiro-Ministro, se chegar a Primeiro-Ministro, é acabar com as assessorias privadas no Estado. O Dr. António Costa tem utilizado sistematicamente exemplos daquilo que tem sido a sua governação em Lisboa para dizer aquilo que vai fazer no país. E aqui o que se trata é de mera propaganda política, propaganda socialista, e vou-vos dar apenas alguns exemplos. O último orçamento municipal da Câmara Municipal de Lisboa, deixado pelo Dr. António Costa para este ano, tem inscrito no orçamento da Câmara qualquer coisa como 2,2 milhões de euros para consultadorias externas, para o outsourcing. E, portanto, nessa medida, entendemos que, por uma questão de rigor, por uma questão de transparência, o Dr. António Costa não deveria ter proferido as palavras que preferiu. Mas permitam que vos dê mais 2 ou 3 exemplos que são bem ilustrativos daquilo que é e daquilo que foi a gestão do Dr. António Costa em matéria de consultadorias externas. Um exemplo. Mandou fazer um estudo externo sobre museus, que custou qualquer coisa como horário público municipal, como 19 mil euros. E eu pergunto, há um departamento de cultura, há uma empresa municipal de cultura. Eu pergunto se não há técnicos com capacidade, tal como ele diz na entrevista, que existem técnicos altamente qualificados, e é verdade, na administração pública, e neste caso em concreto na Câmara Municipal de Lisboa, a pergunta que eu coloco é se não haveria técnicos com capacidade para desenvolver este tipo de estudos. Mas posso dar outro exemplo mais na área do urbanismo. Foram feitos ao longo do período em que o Dr. António Costa foi Presidente da Câmara vários planos pormenor. Planos pormenor esses que podiam ser feitos por arquitetos do quadro do município, engenheiros do quadro do município, mas não, recorreu-se externamente. Para terem uma ideia, cada plano pormenor custa em média, e vou ser muito conservador, qualquer coisa como 100 mil euros. Mas posso dar um outro exemplo no plano jurídico. Recentemente foi feito e foi pedido um parecer jurídico também sobre os estatutos da EPUL. Eu pergunto se, havendo um departamento jurídico com qualidade, um departamento jurídico da Câmara que é amplamente reconhecido por todos, com qualquer coisa como cerca de 200 advogados, como é que não há ninguém que esteja habilitado juridicamente a poder emitir este tipo de pareceres? Mas permitam que vos deixe um último exemplo. E é um último exemplo ainda da reunião de ontem da Câmara Municipal, que tem a ver com as refeições escolares. Um simples contrato de refeições escolares, a proposta vinha acompanhada de um parecer jurídico externo ao município. O Departamento Jurídico da Câmara não poderia ter feito esse mesmo parecer jurídico? Como se pode ver, e pelos exemplos que apresentei, assim como a verba que está prevista em termos do orçamento da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. António Costa, eu tenho muitas dúvidas que possa cumprir esta promessa depois daquilo que fez na Câmara Municipal de Lisboa enquanto foi Presidente. Permitam também que, e foi distribuído, que faça referência a um pedido de informação escrita que fiz e dirigi ao Dr. António Costa em novembro de 2014 sobre aquilo que eram as consultadorias jurídicas externas ao município, com os respectivos montantes e com os respectivos processos que estão em causa. Até hoje, passados 8 meses, não tive qualquer resposta e na próxima reunião de Câmara irei entregar ao Presidente indigitado novamente um pedido de informação escrita para ver se conseguimos obter essa mesma informação. Não temos nenhuma espécie de preconceitos com aquilo que é o pedido de consultadorias externas, porque há matérias muito específicas e com grande complexidade e que obrigam a que se tenha que recorrer a esse tipo de consultadorias. Agora, o que não podemos aceitar é que alguém que na Câmara de Lisboa fez o que fez, que recorreu sistematicamente, seja no urbanismo, seja ao nível jurídico,
recorreu sistematicamente a contratações externas e depois vem a dizer que, quando for Primeiro-Ministro, vai fazer algo diferente do que aquilo que fez na Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, muito obrigado e passarei a palavra ao meu colega António Proa. Muito obrigado. Eu vou então retomar os números relativos ao esclarecimento quanto à dívida do município, na medida em que nos parece fundamental quando temos hoje candidato a Primeiro-Ministro, então Presidente da Câmara, a utilizar a expressão rigor. Aliás, à semelhança do que fez em 2007, por coincidência, quando foi candidato à Câmara, importa ir ao rigor quando ele faz afirmações quanto à dívida. E o Dr. António Costa tem referido que reduziu a dívida. É um facto que a dívida do município foi reduzida. Em documento algum se tira a conclusão que alguma vez ele tenha conseguido reduzir a dívida em 40%. E esta é a primeira nota que eu queria deixar, em nenhum documento oficial do município se consegue retirar uma redução da dívida de 40%. A dívida, efetivamente, como já foi dito e tem sido insistentemente referido por nós, a dívida efetivamente foi reduzida entre 2007 e 2014. Vale a pena, porque é um elemento essencial, ter em conta o papel do memorando de entendimento entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa relativamente aos terrenos do aeroporto. Porquê? Porque se retirarmos o efeito da redução da dívida que foi acordada como contrapartida à entrega de 286 milhões de euros pelo Governo à Câmara Municipal por contrapartida da titularidade dos terrenos, esses 286 milhões de euros, se retirarmos esse efeito, a dívida do município tinha aumentado. Ou seja, para ser muito claro e muito rigoroso em relação aos números, não fora o memorando de entendimento entre o Governo e a Câmara quanto aos terrenos do aeroporto, a dívida do município tinha aumentado pela mão do Dr. António Costa entre 2007 e 2014 em 44 milhões de euros. Esse é o efeito devido à ação do Dr. António Costa. Devido à coincidência de ele ter beneficiado de um memorando de entendimento com o Governo, a dívida efetivamente reduziu. Mas, se não for esse efeito, não tinha reduzido qualquer valor. Mas este memorando de entendimento teve mais um efeito. O efeito da redução do serviço da dívida. Por efeito da redução da dívida, da antecipação da amortização da dívida nestes 286 milhões de euros, o serviço da dívida anual do município foi reduzido em 47 milhões de euros. Ora, estes 47 milhões de euros de redução do serviço da dívida permitiram ao Dr. António Costa, não uma vez mais por sua iniciativa, mas por condição imposta na ocasião pelo PSD, permitiu que a Câmara reduzisse a sua participação no IRS dos lisboetas. Ou seja, se hoje o Dr. António Costa tem afirmado que cobra um valor mínimo do IMI, isso não se deve à sua vontade, porque de acordo com a sua última proposta quanto à fixação de taxa de IMI, o valor era de 0,35, foi o PSD que em 2012, para ter efeitos em 2013, impôs a fixação do valor mínimo do IMI. Tal como foi o PSD que em 2012 impôs que a participação do município no IRS fosse não de 5%, como a lei permite, e como era aplicado até então, mas apenas de 2,5%. De facto, os lisboetas beneficiaram dessa medida, não por iniciativa do Dr. António Costa, mas por imposição, como contrapartida, como condição para a viabilização de então do orçamento do município. E fizemos isto com a almofada da redução do serviço da dívida. E, portanto, este primeiro esclarecimento relativamente à dívida, desafiando uma vez mais a que, se não fosse verdade, rigorosamente verdade, uma vez mais para utilizar a expressão do Dr. António Costa, estes valores que comprovem, porque eu tenho aqui os documentos dos balanços que foram aprovados das demonstrações financeiras que comprovam exatamente estes valores. Em relação à dívida, permitam-me ainda que fale numa outra dívida, em coerência com o rigor que se deve ter. O Dr. António Costa tem utilizado a sua experiência na Câmara Municipal e utilizou a questão da dívida, da alegada redução de dívida, por mérito alegado dele. Pois bem, vale a pena ter em conta uma outra dívida. A dívida pública bruta do Estado português, só durante o período em que o Dr. António Costa
exerceu funções no governo, entre 2005 e 2007, aumentou em 12,3%. Era também esse comportamento da dívida que valia a pena que o Dr. António Costa referisse quando refere a experiência que ele tem. Teve na Câmara, mas também teve responsabilidades no governo. Duas últimas notas relativamente ainda a finanças do município. Em primeiro lugar, dizer-vos que, em contradição com aquilo que tem sido a defesa da eficiência do Estado e do funcionamento do Estado que o Dr. António Costa tem referido, a experiência que ele nos deixa em Lisboa relativamente a três aspectos é muito contraditória com o que ele tem afirmado. Em primeiro lugar, em relação ao funcionamento. O funcionamento da Câmara tem diminuído a sua eficácia, ou seja, para efetuar a mesma prestação de serviços, a Câmara Municipal tem gasto mais dinheiro. A dívida, as despesas com funcionamento sem pessoal aumentaram só de 2014 para 2015 em 24%. Um outro número, o investimento. O Dr. António Costa fala na importância do investimento público. Pois bem, a prestação dele na Câmara Municipal de Lisboa ao longo destes 7 anos foi de uma taxa de execução do investimento sempre abaixo dos 50%, ou seja, entre aquilo que estava previsto nos orçamentos que ele sempre apresentou e aquilo que ele no final de cada ano executou sempre menos de metade daquilo que tinha previsto. Uma baixíssima taxa de execução. Uma última nota em relação também a taxas de execução. O Dr. António Costa referiu a importância da reabilitação urbana como fator de desenvolvimento da economia. Quanto a isso, estamos todos de acordo. Aliás, o impulso que foi dado por via da reforma da lei do arrendamento permitiu precisamente impulsionar esse mercado da reabilitação urbana. Pois bem, a experiência que o Dr. António Costa deixa na Câmara Municipal de Lisboa relativamente ao trabalho que desenvolveu em matéria de reabilitação urbana é também, em termos de execução, uma taxa média de execução nestes 7 anos que são da sua responsabilidade de 32%. Ou seja, entre aquilo que ele previa investir em reabilitação urbana e aquilo que ao fim de cada ano conseguiu concretizar, em média, foi 1/3 daquilo que estava previsto nos seus orçamentos. E, portanto, estas 3 notas no sentido de demonstrar que, quando se fala em rigor, convém ser coerente, sob pena de se perder a credibilidade. Muito obrigado. Em relação às assessorias privadas, deduzo das palavras que disseram aqui que consideram que houve assessorias privadas, um recurso excessivo a assessorias privadas na Câmara de Lisboa. Gostava de saber se tem alguma posição de princípio em relação a isto, se concordam ou não concordam que se deve acabar com as assessorias privadas. Por uma questão de princípio, deve haver muita parcimónia quando se utilizam assessorias privadas. Significa que, quando há matérias muito específicas e muito complexas que o município nos seus quadros ou a administração central nos seus quadros não tem ninguém que possa desenvolver esse trabalho, aí sim justifica-se recorrer a assessorias externas. Agora, quando nós temos, e eu dei aqui vários exemplos, quando nós temos, por exemplo, um departamento de cultura na Câmara com muitos funcionários, uma empresa municipal de cultura, e se vai encomendar um estudo de qualquer coisa como 20 mil euros sobre museus, ou se pedem pareceres jurídicos, eu dou o exemplo há bocado do parecer jurídico pedido em 2009 para os estatutos da EPUL, eu tenho muitas dúvidas que alguém no Departamento Jurídico da Câmara, e sendo um Departamento Jurídico com pessoas muito competentes, se tenha que gastar qualquer coisa como 17.500 euros num parecer. E, portanto, quando eu falo e quando digo e falo em parcimónia na utilização desse recurso, esse é um recurso que seja na administração central, seja na administração local, as autarquias ou o governo têm que recorrer. Agora, o que eu não acho que seja coerente e não acho que, e que não passa de mera propaganda socialista é dizer-se que eu, quando chegar a primeiro-ministro, vou acabar com todas as assessorias externas. E, portanto, é nessa medida é que fiz esta mesma declaração. Qual é a avaliação que fazem dessas assessorias em termos nacionais, em termos do governo? Pensam que deve acabar ou não deve acabar? Eu genericamente respondo-lhe. Há um conjunto de matérias em que a especialização exige consultadoria externa. Há outro conjunto de matérias em que os serviços públicos e os serviços dos recursos humanos das diferentes autarquias podem, e do Estado, podem fazer eles próprios os trabalhos. Portanto, essa questão, na Câmara de Lisboa, posso dizer o seguinte: eu, de todos aqui, já tive responsabilidades, como é público e notório, noutra Câmara, durante 12 anos. E vim encontrar em Lisboa uma multiplicação de assessorias privadas que necessariamente poderiam não existir.
E, portanto, ninguém pode dizer que, hoje em dia, com a especialização que acontece na vida contemporânea, não possam existir assessorias privadas concretas, específicas, para assuntos que sejam muito, muito especializados. Mas há um conjunto de assessorias privadas em que o Dr. António Costa, estou-lhe a dizer isto, em razão da entrevista que li ontem, poderia ter aplicado nos últimos meses na Câmara Municipal de Lisboa. Poderia ter, eu até diria, multiplicado a negação da contratação. E podia dar N exemplos, porque na minha áreas específicas vejo uma multiplicação de pareceres jurídicos, de eminentes juristas, sobre matérias em relação às quais, até no âmbito da variação, há mais humildes juristas que podem ajudar e contribuir. Só estou a dizer com exceção do Estado. Não, eu acho que em termos nacionais, é evidente que há áreas de especialização que também com certeza é necessário. Estes princípios, em termos de campanhas eleitorais, eu estou à vontade para dizer, Vossa Excelência acompanhou-me durante um tempo da minha campanha eleitoral em Lisboa. Eu sempre disse, fico em Lisboa. O Dr. António Costa sempre disse, não sei se fico. Não passou, ninguém passou que não sei se fico. Ao primeiro momento saiu. Os lisboetas não elegeram o Dr. Fernando Medina. É evidente que também não elegeram de nenhuma forma outro candidato. Agora, o que nós temos em Lisboa é um presidente, neste procedimento em funções, que não foi legitimado popularmente. E durante a campanha não foi dito que poderia sair, em que circunstâncias poderia sair. Ao nível das concessões do Estado, o que nós vimos aqui dizer é o seguinte, 3 pontos essenciais. Ao contrário do que se diz, a dívida não reduziu daquele montante. Ponto 1. Ao contrário do que se diz, pode-se dar o exemplo, porque o exemplo é fundamental, para a construção da diminuição das vinculações privadas no Estado ou nas autarquias. Ponto 3. Ao contrário do que se diz no que diz respeito à adaptação, por exemplo, de impostos municipais gravosos para Lisboa. Poderíamos, desde 2009, ter adaptado todas as matérias das águas residuais, por exemplo, para ser direto e preciso, como eu fiz em Sintra, porque parte do regulamento que está em vigor em Lisboa, sabe de onde é que foi trazido? Por mera casualidade, foi trazido ao longo do IC19, de Sintra para Lisboa. Portanto, estou à vontade, porque nessa matéria até conheço bem quer o regulamento do saneamento, quer o regulamento da proteção civil. E em Sintra aprovei o regulamento da proteção civil, mas como toda a gente sabe, e como sabe uma senhora jornalista presente, nunca apliquei, nem nunca cobrei a taxa de proteção civil. E estou à vontade para o dizer, porque isso é fundamental para construir a coerência de procedimentos. O que nós fazemos nas câmaras, devemos fazer no Estado. O que nós fazemos nas câmaras, devemos concretizar. E o que nós não fazemos, não devemos criar a ilusão que podemos ir fazer. Porque o timing desta conferência de imprensa, a verdade é que estas declarações de António Costa não são propriamente novas. Não, eu estou a dizer, o timing tem a ver com isto. Carla, eu não vou tratar de legitimidades aqui, não é? O timing tem a ver com isto. Ontem propusemos em reunião de Câmara que perante um aumento substancial de receita, porque nós temos capacidade hoje em dia de avaliar a receita online. Por exemplo, do IMT, a previsão orçamentada de IMT para 2015 do município de Lisboa são 80.775.000 euros. A receita arrecadada ao dia de ontem são 91 milhões de euros. Ao dia de ontem, estamos a metade do ano. O que significa que, perante a proposta que se fez de não cobrança do Imposto de Proteção Civil este ano, porque há receita, ela foi negada, dizendo que era preciso ser previdente e cauteloso nos mecanismos de avaliação financeira municipal. Já agora, aproveito, porque Vossa Excelência conhece bem, então, previdente e cauteloso do município não permitirá nenhuma construção fora do município ao nível nacional de crítica a cofres cheios. Porque então, não há coerência.
lhe perguntar também uma questão muito específica, não sei se me sabe responder. No mesmo jornal da entrevista de ontem, vem hoje a zona ribeirinha de Belém e a aprovação sem concurso daquelas duas estruturas que vão ser unidas e das críticas da oposição. Há alguma coisa que nos possa dizer sobre isto? Bem, sobre essa matéria, isso foi objeto de uma ampla discussão, onde o Executivo não se sentiu preparado para justificar a mesma proposta, tanto que teve que retirar essa mesma proposta, adiando-a, e estamos a aguardar um parecer deste mesmo Executivo. O que se trata do exemplo que refere, relativamente a Belém e àqueles dois equipamentos, tem a ver com o processo, como é que chega ao novo inquilino. De uma forma muito sumária, é muito simples. A APL, a Administração do Porto de Lisboa, tinha concessionado a uma determinada entidade aqueles dois espaços. Aquela entidade entrou em incumprimento no pagamento de rendas e a Associação de Turismo de Lisboa, hoje na posse daqueles dois equipamentos, em vez de lançar um concurso a todo o mercado ou fazer um convite a 4 ou 5 instituições, não. Entendeu negociar diretamente com uma entidade, mantendo os mesmos pressupostos do anterior contrato. Mas os pressupostos não são os mesmos, e não são os mesmos por duas ordens de razão. Primeiro, porque há uma extensão do contrato da concessão. E, por outro lado, a área de exploração nos dois edifícios duplicou, porque há um aproveitamento dos dois terraços. A duplicação da área de exploração não é acompanhada por um aumento de renda. E, portanto, evidentemente que as várias forças políticas com representação na Câmara Municipal de Lisboa da oposição manifestaram enormes reservas e enormes dúvidas sobre um processo que deveria ser mais transparente. Eu respondo em relação ao arrumado da casa. Eu há pouco procurei dar dois exemplos que demonstram que a casa não está arrumada, tal como as contas em dia são umas contas em dia que foram absolutamente induzidas pelo efeito do memorando de entendimento pelo Governo. Mas quanto ao arrumar da casa, para ser absolutamente claro, não, o Dr. António Costa não deixou a casa arrumada em Lisboa e não deixou a casa arrumada em Lisboa porque hoje o município é menos eficiente, consome mais recursos com o seu funcionamento do que consumia quando o Dr. António Costa pegou na Câmara e é evidente que tinha sido obrigação do Dr. António Costa, ainda para mais, beneficiando de condições financeiras para o fazer, para de facto ter tornado a Câmara mais eficiente. E aliás está à vista de todos quando se vê o estado da cidade. Mas permitam que vos diga que, quanto ao arrumar da casa, nós temos todas as dúvidas de que o Dr. António Costa, tal como não arrumou a casa em Lisboa, desarrume a casa no país. Eu há pouco fiz uma referência relativamente às questões da reabilitação e do arrendamento. É uma questão muitíssimo importante. É importante, obviamente, em Lisboa, mas é importante para o país, porque grande parte das pessoas vivem nos centros urbanos, onde as questões relacionadas com a reabilitação e com o arrendamento são muito importantes. E importava aqui dizer o seguinte: o Dr. António Costa veio propor duas coisas. Veio propor o financiamento da reabilitação urbana através do Fundo de Estabilização da Segurança Social, com todo o risco que isso envolve. Mas veio propor uma outra coisa. Veio propor a revogação da lei do arrendamento que está atualmente em vigor. Pois bem, foi através do novo regime de arrendamento urbano, que com todos os efeitos que já produziu, quer de diminuição do preço médio do arrendamento, quer do ponto de vista da quase duplicação do peso da reabilitação urbana no contexto da construção civil, essa reabilitação, esse dinamismo da reabilitação urbana foi claramente, diretamente, inequivocamente induzido pelo dinamismo do mercado de arrendamento. Ora, o Dr. António Costa, ao defender a revogação e, portanto, voltar atrás para um regime de arrendamento que não funcionava, significa ter o ovo, mas matar a galinha. E, portanto, é mais um exemplo de que o Dr. António Costa não tem sido nem rigoroso, nem coerente.